Senhor, igreja. Leva um abraço na igreja congregacional de Cidenade, aquele povo bom. Trabalhamos lá 2 anos, olha, 1 ano e 10 meses. E um povo muito abençoado. Lugar desafiador, mas o Senhor é conosco. Amém? Sol maior. Parabéns, cante, meu Deus. Parabéns. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem sustentado pelo poder da tua santa palavra, e nessa noite não será diferente, ó Pai. O Senhor trouxe teu ungido, pastor Gustavo, ó Pai, para ministrar aos nossos corações, que ele seja a boca do Senhor neste lugar, ó Pai, para falar não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Fique à vontade, amado Espírito Santo de Deus, esta igreja é tua. Fica à vontade de nós. Fala aquilo que tu queres. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus por esta noite, por este momento que o Senhor preparou para nós estarmos aqui, continuando juntamente com os irmãos. Eu quero também externar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Edinaldo Breves, toda a sua casa, a sua família, a vida da Cíntia, com a Letícia, que nos estendeu este convite. E é bom retornar a essa conferência. É o 3º ano que eu ministro aqui de forma consecutiva, e eu louvo a Deus pelo carinho de toda a igreja. Quero pedir perdão aos irmãos e um pouquinho de paciência. Eu estou com um probleminha na minha voz está um pouco rouca devido aos compromissos que nós tivemos aí durante essa semana de retiro espiritual, muitos eventos. Mas eu não poderia deixar de estar aqui com vocês, participando deste culto. Então, se a minha voz falhar aqui, vocês me ajudem no glória a Deus, no aleluia, Então, vamos fazer esse combinado. Se eu parar aqui, vocês vão glorificando, amém? Ezequiel, capítulo 37. Estamos diante de um tema, a palavra revival, é isso que diz, né? É um termo em inglês que significa reavivamento ou restauração, ou renovação. Então o que está escrito ali é exatamente isso: reavivamento, restauração e renovação. Olha para esse crente do seu lado, diga para ele: Deus tem para a tua vida nesta noite uma palavra para renovar todas as áreas da sua vida. Amém? Ezequiel 37 diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, e ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número dos ossos no vale, e os ossos estavam muito secos. Então ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tem dores em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão
que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um grande exército. Amém? Tome o seu assento, glorificando o Senhor por esta palavra. Amém? Estamos diante de um texto que talvez você já conhece, talvez você já foi ministrado algumas vezes sobre este texto de Ezequiel, e algumas coisas que talvez eu venha trazer ao seu coração esta noite não seja nada de diferente daquilo que você já ouviu, mas existem algumas palavras que Deus nos traz à memória para restaurar algumas áreas da nossa vida. Então eu gostaria de compartilhar com você nesta noite um pouco da história do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele era filho de Buzi, um sacerdote, e segundo a cultura, dentro dos padrões judaicos, Ezequiel, ele deveria se tornar também um sacerdote, seguindo a linhagem do seu pai. Como o pai de Ezequiel era sacerdote, automaticamente, dentro dos padrões de Israel, Ezequiel também seria sacerdote. Só que o povo de Judá, eles começam a pecar contra Deus. O povo de Judá, no período de Ezequiel, já havia tido a divisão entre o reino do norte e o reino do sul, 10 tribos do reino do norte, 2 tribos do reino do sul, e é nesse contexto histórico da divisão das tribos que o povo de Judá, aonde Jerusalém, que era a capital, começa a pecar contra Deus, começa a adorar outros deuses, a idolatria se instaura no reino do sul, e Deus então levanta o profeta Jeremias para trazer uma mensagem de despertamento, uma mensagem de alerta ao povo de Judá. Só que a Bíblia diz que o povo não ouve Jeremias, o povo não dá crédito à mensagem de Jeremias, o povo zomba de Jeremias. Então Deus, ele vai dar um decreto, Deus vai dar uma sentença para o povo de Judá. Deus toma a boca do profeta Jeremias, no capítulo 29 do seu livro, e Jeremias então começa a dizer ao povo de Judá que eles iriam passar por um cativeiro, que a Babilônia iria se levantar, iria saquear o povo, iria levar o povo para um cativeiro, e dentro deste período de cativeiro, o povo ficaria durante 70 anos. Deus toma Jeremias em profecia, ele profetiza uma sentença de Deus para este povo, o povo que Deus separou, o povo que Deus tirou do Egito, mas que estava em pecado, estava em idolatria. Jeremias então traz a mensagem dizendo: vocês serão levados cativos, e passa-se alguns anos, Babilônia se levanta, Nabucodonosor, um grande rei da Babilônia, agora tem no seu coração o desejo de levar cativo o povo de Judá. Então Nabucodonosor prepara um grande exército. O povo de Judá já estava vivendo um período caótico, um declínio espiritual, uma crise política, e é nesse cenário de queda espiritual que Nabucodonosor vem e leva cativo alguns jovens. Na sua primeira invasão, Nabucodonosor vai levar os príncipes, os jovens que tinham uma boa aparência, os jovens que eram sábios de palavra, os jovens que eram inteligentes.
dentre esses jovens está Daniel e os seus amigos, que são levados cativos para a Babilônia. Esses jovens ficam no palácio para aprender toda a cultura dos caldeus, para aprender como era o hábito dentro da Babilônia. Passa 7 anos, Nabucodonosor então decide invadir pela segunda vez a tribo de Judá, o reino do sul. E é nessa segunda vez que Nabucodonosor invade, que Ezequiel é levado cativo entre os exilados. Ezequiel está com 25 anos de idade, perto de assumir o ofício sacerdotal, perto de assumir o seu ministério como sacerdote. Todo sacerdote iniciava o seu ministério com 30 anos de idade. Ezequiel está com 25, se preparando para entrar e exercer o seu chamado. Mas agora Nabucodonosor entra, destrói tudo, leva Ezequiel e leva um grande número de exilados para trabalhar na Babilônia. Já tem um grupo que está no palácio, e agora na segunda invasão, este grupo está entre os escravos, fazendo tijolos, trabalhando na beira do rio Quebar, para dar sustento, para dar estrutura, para dar um ego inflado e ajudar Nabucodonosor. E é nesse contexto agora de cativeiro que Ezequiel, talvez pensando com ele mesmo: o meu sonho acabou, a minha chamada acabou, eu já não vou mais ser sacerdote, já não tem mais possibilidade de eu queimar um incenso diante do altar do Senhor, já não tem mais possibilidade de eu entregar a Deus o sacrifício, até porque na Babilônia não tem templo, na Babilônia não tem adoração ao Senhor. Quem já leu o Salmo 137, é um salmo escrito por aqueles que estão cativos dentro da Babilônia. Os caldeus chegavam diante deles e diziam: canta agora um hino, como vocês cantavam em Sião. E eles respondiam: nós já penduramos a nossa harpa no salgueiro, não tem como adorar o Senhor em terra estranha. É nesse cenário caótico, é nesse cenário de apostasia, é nesse cenário que já não tem mais tempo e já não tem como mais sacrificar o Senhor, que Deus separa Ezequiel como profeta. Ezequiel pensa: acabou minha chamada. Ezequiel pensa: eu não consigo mais sacrificar, eu queria entrar no templo, eu queria ofertar o meu melhor para o Senhor. E ele está lá à beira do rio Quebar, trabalhando, fazendo tijolo. E o texto diz no capítulo 1 que no 30º ano do rei Joaquim, o Senhor rasga os céus e dá revelações a Ezequiel. Segura aí a primeira palavra de Deus para a tua vida. Ezequiel queria entrar no templo feito pelas mãos do homem, mas Deus já estava reservando algo maior para ele. Tem coisas na tua vida que você não entende, que você olha e diz: acabou, já não tem mais jeito, já não tem mais solução. Mas o nosso Deus é Deus de obras completas. Olha para esse crente do seu lado e diga para ele: o teu Deus é Deus de obras completas. Deus, ele abre os céus. Deus vai dar visões a Ezequiel. E do capítulo 1 ao capítulo 3, Deus chama Ezequiel para ser atalaia, para ser porta-voz da mensagem do Senhor. Deus desperta Ezequiel para ser profeta entre os exilados, no meio dos escravos. Ezequiel agora se levanta para profetizar, para trazer ao coração do povo as mensagens de Deus. A visão de Ezequiel é tão linda que ele vê o trono do Senhor, gente. Ele vê rodas abaixo do trono de Deus. Quem já ouviu aquele louvor da Marília Marçal? Uma roda grande que passa dentro da pequena. Quem já ouviu esse louvor? Esse louvor, esse pequeno trecho desse louvor,
for, está tirado e extraído do capítulo 1 de Ezequiel. Foi a visão que Ezequiel teve de rodas grandes dentro de pequenas, rodando debaixo do trono, os querubins adorando, um com o rosto de boi, um com o rosto de águia, um com o rosto de leão, um com o rosto de homem, adorando, dizendo santo, santo. E quando ele olha, estas rodas tinha cor de fogo, cor de amar, e havia uma adoração do céu. Ezequiel queria apenas entrar dentro do templo, mas Deus já tinha preparado algo maior para ele. E nesta noite eu vim aqui para te dizer: tem algo grande de Deus preparado para a tua vida neste ano de 2025. Tem algo grande de Deus na tua vida neste ano de 2025. Você acredita nisso? Talvez você entrou neste ano com algumas coisas que se frustraram no ano de 2024. Algumas portas que se fecharam, algumas lutas que não foram vencidas, mas Deus está preparando algo grande para você neste ano. Tudo o que aconteceu foi Deus te atraindo para o propósito que Ele tem para a tua vida. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é o chamado de Ezequiel. Do capítulo de número 4 ao capítulo do número 32, Deus toma a boca do profeta para trazer juízo ao povo, para repreender o povo, para despertar o povo. É uma mensagem de juízo, é uma mensagem de correção, é uma mensagem de condenação, de despertamento. Ezequiel se levanta trazendo esta mensagem ao povo que está cativo, trazendo essa mensagem às outras nações. Só que agora o cenário muda. Do capítulo 33 ao capítulo 48 é o mesmo profeta, no mesmo lugar, na mesma geografia, no mesmo contexto espiritual, mas agora a mensagem de Deus, ela é transformada. Até aquele momento era Deus trazendo juízo, até aquele momento era Deus repreendendo o povo, mas agora Deus toma a boca do profeta Ezequiel e diz: Ezequiel, avisa o meu povo que eu tenho uma restauração para eles, que eu tenho um novo tempo para eles. Quem está me ouvindo aqui? Ezequiel começa a profetizar. Deus vai restaurar, Deus vai mudar essa história. Jeremias profetizou que 70 anos, os anos estão passando e está se aproximando o tempo de Deus nos tirar desse cativeiro. Aí nós chegamos então no capítulo 37. Deus toma o profeta. E o versículo 1, o texto diz que Deus o pega pela mão e o leva no vale de ossos secos. Deus não perguntou se ele queria ir. Deus não convidou. Deus o levou. Deus o conduziu. Porque tem cenários da nossa vida que, se Deus perguntar, a gente não quer ir. Nós não entraremos. Nós não vamos romper. Então tem coisas da nossa vida que é Deus que vai conduzir. Tem situações que Deus não pergunta se você gosta ou não gosta. Até porque a visão aqui é visão de medo, de pavor, uma visão que causa ânsia, porque ele vê um vale cheio de mortos, cheio de ossos, secos demais. E Deus agora conduz ele entre os ossos. Ezequiel olha, e depois
que esses ossos viverem. Pode haver uma restauração. E Ezequiel responde: tu sabes. O Senhor sabe. O Senhor pode fazer. Então Deus dá uma ordem. Profetiza. Profetiza a esses ossos, para que eles vivam. O cenário aqui, os ossos, representa Israel, tanto de forma moral como de forma espiritual. O povo está cativo, mas estão mortos espiritualmente. E é nesse cenário de morte espiritual que Deus levanta o profeta para profetizar. O profeta foi levantado por Deus, não para pisar em ossos, mas para profetizar. Não para dizer acabou, não para dizer para você não há mais jeito. Profeta não foi chamado para humilhar os ossos secos, porque um dia o profeta também já esteve na condição de osso seco, e alguém foi lá e profetizou. Então nesta noite é você que somos profetas de Deus, fomos levantados como a palavra de restauração. Os ossos estão secos. Se ele anda no meio, ele poderia pisar nos ossos. E pisando nos ossos secos, os ossos poderiam se quebrar. Mas Deus não deixa ele andar no meio. Deus faz ele andar em volta. Porque o profeta de Deus não pode pisar em luz. O osso ali, as pessoas que estavam mortos espiritualmente, que estavam sem visão, que estavam enganados, que estavam perdidos. E Deus então levanta o profeta para dizer: há uma porta de saída, há uma bênção de Deus, há um Deus que muda história, há um Deus que liberta, há um Deus que cura. Então, depois dessa conferência espiritual, você vai sair daqui com uma palavra de restauração. Ele profetiza conforme a ordem dada pelo Senhor. A palavra não foi do profeta ali, a palavra foi de Deus. Deus dá a palavra ao profeta. E percebe aqui, versículo 4. Então ele me disse: profetiza estes ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Versículo 5: assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos. Ele só verbalizou aquilo que Deus já havia lhe entregado. Ele foi apenas um porta-voz. Como João, um dia sendo questionado, dizendo: João, você é o Cristo? João responde: não, eu sou apenas uma voz daquele que clama no deserto. Se fosse a palavra do profeta, nada ia acontecer. Mas ele estava debaixo da palavra do Senhor. Ele apenas verbalizou, ele trouxe ao mundo físico aquilo que Deus já havia liberado no espiritual. Ele foi apenas o receptáculo da mensagem de Deus. E nesta noite você será o porta-voz de Deus, você será o agente de Deus para trazer uma palavra a alguém. Ele disse ao osso seco: ouça a voz do Senhor. Não é a minha palavra, não é a minha voz, é a palavra do Senhor.
uma palavra dele já é suficiente. Às vezes, irmãos, nós esperamos muitas coisas de um Deus que é extraordinário e ao mesmo tempo simples. Deus é tão simples, meu pastor, que em Jesus Ele veio pregando através de parábolas, mensagens simples, para que o povo pudesse entender a revelação do seu reino na terra. Jesus poderia vir falando palavras difíceis, mas Ele veio trazendo a simplicidade, para que todos pudessem compreender qual é o desejo de Deus para se estabelecer na terra. O reino de Deus na terra é um reino que faz obras extraordinárias, mas que carrega uma mensagem simples. E sabe qual é a mensagem? Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus escreve o nome no livro da vida. Jesus voltará para buscar a noiva que foi lavada no sangue do Cordeiro. Eu não sei o que acontece com muitos pregadores, irmãos, que quer chegar diante de uma igreja, falar grego hebraico, é lindo demais, mas isso é para ter em sala de aula. Tem irmãos aqui que são simples. Lá na igreja que eu sou pastor, o senhor já pastoreou nesse Deus, o senhor sabe da nossa realidade. Tem irmãos lá que aprendeu a ler, lendo a Bíblia, que nem tem o ensino médio. Eu sou formado, irmãos, mas aí imagina eu chegar lá, no meio das irmãzinhas simples, falando difícil, falando grego hebraico, as irmãs nem vai saber o que eu quero dizer. Por isso que o nosso Deus é um Deus de coisas simples. E a simplicidade de Deus revela o extraordinário. Deus, Ele pegou homens simples, leigos, e transformou esses homens em grandes apóstolos. E o texto de Atos diz que esses apóstolos pregavam a palavra do Evangelho. Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. Uma mensagem simples. E o texto diz que o Senhor ia confirmando a palavra dos apóstolos com sinais e maravilhas. É simplicidade. Lembra do centurião que chegou diante de Jesus e disse: Senhor, o meu servo está doente, e eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Eu sou um homem de autoridade. Eu digo aos meus servos: vai, e eles vão. Eu digo aos meus servos: vem, e eles vêm. Então, sabendo que eu tenho autoridade aos meus servos, e reconhecendo que o Senhor também é um homem de autoridade, uma palavra do Senhor é suficiente. E eu sei que meu servo ficará curado. Jesus então olha para aquele homem e diz: vai, porque o teu servo está curado. Quando o homem chega em casa, depois de algumas horas, ele olha o servo, já está de pé, já está curado. Chama os outros servos e pergunta: que hora que esse ficou curado? E os outros disseram: tal hora. Ele se lembra que foi a mesma hora que Jesus havia liberado uma palavra. Então sacode esse irmão aí, me ajuda a pregar. Diga para ele: uma palavra de Jesus já é suficiente para mudar a tua vida. Olha para ti, irmão e irmã, pelo amor de Deus, estamos em comunhão, a noiva de Cristo está junto em comunhão. Diga para ele: tem uma palavra de Deus para a tua vida hoje, tem uma palavra de Deus para a tua vida hoje, uma palavra dele
Mas eu já contei, eu vou contar de novo. Há 3 anos atrás, esse ano vai fazer 4 anos. Mas assim que eu fui para Cidelândia, a minha esposa tentava engravidar. E ela não podia. Segundo a medicina, ela deveria fazer uma inseminação artificial, que era caro demais. Ou então, um tratamento, que era uma probabilidade. Poderia dar ou não. Eu cheguei num culto, pastor, de quinta-feira. O nosso culto de campanha. Estava um mês nesse Cidelândia. A diaconisa Rosângela na porta, igual aquele irmão lá de amarelo. Assim que eu cheguei, ela me cumprimentou, Pai do Senhor, pastor. Eu disse, Pai do Senhor, diaconisa Rosângela. Era 7h20 da noite. Nosso culto começa às 19h30. Fiquei um pouquinho conversando com ela. Conversa sobre o bairro, conversa sobre a igreja. Passou uns 5 a 6 minutos. Eu disse, diaconisa Rosângela, eu vou subir, eu vou orar, para daqui a pouquinho a gente começar o culto. Ela disse, pastor, deixa eu falar algo para o senhor. Eu falei, fala, irmã. Ela olhou dentro dos meus olhos e disse, descansa o teu coração. Aleluia. Que o Deus que eu sirvo já abriu a madre da tua esposa. Ela vai ser mãe. Passou 2 dias, irmãos. A Carol não conseguiu nem fazer surpresa. 2 dias. Ela chegou do serviço toda afobada com o resultado. E ela tentava, fazia vários resultados, só negativo. E ela chegou dizendo, amor, eu estou grávida. A diaconisa Rosângela não precisou fazer muita coisa não. Ela só liberou a palavra. E a Bíblia diz que se 2 estiverem com fé, o que é ligado na terra é ligado nos céus. Ela liberou a palavra. Eu tomei posse e o milagre aconteceu. Aleluia, Jesus. O nosso Deus, irmãos, é Deus do extraordinário. Mas o extraordinário de Deus acontece em dias comuns. Em dias comuns, no dia a dia. Que Deus ele vai agindo. Que Deus ele vai fazendo. Quem está me ouvindo aqui? Está dando para vocês entenderem a voz? Amém? Ezequiel libera a palavra. Osso seco, ouça a voz do Senhor. Os ossos ouviram. Osso com osso começou a se juntar. Na nossa Bíblia está dizendo que houve um reboliço. A palavra reboliço no dicionário significa bagunça. Aos olhos do profeta parecia ser bagunça, mas era uma bagunça de Deus colocando as coisas em ordem. Então, às vezes, algumas coisas da tua vida saem do lugar, mas é Deus colocando as coisas em ordem. Lembra de Lucas capítulo 15? A mulher perde uma dracma. Ela perde algo precioso. Foi necessário ela perder para ela ver como estava a casa dela. Ela perdeu a dracma. Quando ela percebeu que perdeu, ela precisou procurar. E quando ela foi procurar, ela teve que acender a luz. Acendeu a candeia. Quando ela acendeu a candeia, a casa dela estava uma desordem, uma bagunça. E ela teve que arrumar a casa até achar a dracma perdida. Então, às vezes, Deus ele bagunça alguns cenários da nossa vida para nos tirar da zona de conforto.
Ele permite perdermos algumas dracmas para nós voltarmos a arrumar a nossa casa, acender a luz na nossa vida espiritual e perceber: eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais, eu preciso abrir mão disso, eu preciso apagar este contato, eu preciso mudar de rota, eu preciso voltar a primeira amor, eu preciso voltar a orar de madrugada. Então nessa noite Deus está trazendo coisas em ordem e você vai voltar a ser o que você era antes na presença do Senhor, uma mulher de fé, um homem de fé, uma mulher de oração, um jovem cheio do Espírito Santo. Osso com osso se junta, vem carne, tendões, pele, mas o texto diz que não havia vida. O exército está de bêbado. Aos olhos do profeta, parece que agora já deu certo. O exército está de pé. Aparentemente está tudo em ordem. Tem pele, tem carne, tem tendões. Só que faltava algo, faltava o Espírito. Está escrito lá em Apocalipse, quando uma igreja disse: eu estou vivo, eu tenho muito, eu sou uma igreja rica, eu não preciso de nada. Se não me falha a memória, a igreja de Sardes, ela disse isso: eu já sou grande, eu tenho tudo que eu quero. Aí Jesus escreve a carta, através de João, a esta igreja, dizendo: você parece que tem vida, mas você está morta. Então não se surpreenda. A minha saudosa avó, que descansa no Senhor, já me dizia, desde quando eu era garotinho: filho, nem tudo que reluz é ouro. Tem muita bijuteria por aí que parece ser ouro, mas não é. Porque o ouro e o diamante aguentam a pressão do fogo, mas o carvão não. A bijuteria estraga, mas quem é de verdade pode passar na prova, pode passar no fogo, mas continua de pé, continua firme, é resistente às pressões da vida. Eu li um livro, irmãos, chamado O Homem que Deus Usa. E esse livro, o autor faz uma comparação das pressões da vida. Aí ele usa o exemplo de 3 elementos diferentes no mesmo cenário. Pega a água quente, fervendo, coloca um ovo, o ovo endurece. Pega a água quente, fervendo, coloca a batata amolece. Pega a água quente, fervendo, coloca um pó de café, mesmo estando caro hoje, mas se você tiver condições, coloca lá, vai sair um café maravilhoso. É o mesmo cenário, é a mesma situação, com 3 tipos de pessoas diferentes. Tem alguns que no meio da prova se endurecem, abandonam, fogem, outros amolecem, não aguentam, mas alguns exalam um aroma, um perfume. E nesta noite eu quero te dizer que esta pressão
as pressões nos tiram da nossa zona de conforto e nos faz ou nos impulsiona a viver os milagres de Deus. É assim que Deus trabalha. Ezequiel profetiza, ele profetiza, mesmo não querendo estar lá, mas é profeta, e profeta não escolhe onde quer estar. Profeta é conduzido por Deus. Ele profetiza, os ossos ouvem, parece ter vida, mas faltava o Espírito. Parecia estar de pé, mas faltava o Espírito. Desculpa o que eu vou falar aqui, mas eu sou pastor de igreja e eu tenho compromisso com essa palavra. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja, que parecem estar de pé, mas são mortos ambulantes. Vem no culto e vai embora. Participa até dos grupos, mas está faltando o Espírito. E esse Espírito não trabalha de fora para dentro. Ele trabalha de dentro para fora. Tem situações na minha e na sua vida que nós nos acostumamos com aquilo que Deus já tem para nós. É normal, irmãos. São processos e fases e ciclos. Mas eu e você precisamos estar atentos àquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu falo isso por experiência própria, pastor Dinaldo. Depois de 1 ano, pastoreando a igreja da Ciberlândia, 1 ano, conseguimos começar a obra na igreja. Quebramos a parede dos fundos, esticamos a igreja, fizemos a galeria, separamos alguns irmãos ao ministério, levantamos presbíteros para nos ajudar. As coisas estavam fluindo, estava tudo normal, irmãos. Quando eu leio aquelas obras acontecendo, as coisas dando certo, as coisas caminhando, eu fui me relaxando. Não, já está funcionando, está legal, já tem pessoas me ajudando. Aí a gente vai tirando o pé do acelerador, né? Vai ficando mais tranquilo, não? Deixa os irmãos, eu estou de boa. Pela madrugada, isso há 3 anos atrás, eu fui despertado por Deus. Eu acordei 2h47 da manhã, fui ao banheiro, fiz a minha necessidade, voltei, tentei dormir, não conseguia, rolava para um lado, rolava para o outro. Deu 3h20, não consegui dormir. Aonde eu morava tinha um quartinho em cima, que era um escritório onde ficavam minhas coisas, tinha um guarda-roupa. Eu fui para o quartinho para não incomodar a Carol. O Miguel estava bebezinho ainda, alguns meses, ia completar 1 ano. Eu fui, comecei a orar. Depois de 15 minutos orando, com fundo musical, eu parei de orar e fiquei em silêncio, só ouvindo o som daquele fundo musical. E naquele período ali de oração, o Espírito Santo invadiu aquele ambiente. E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo para mim: eu não tirei você do tráfico para ser mais um. Eu te salvei, eu te resgatei para você fazer diferença. Eu não quero que você seja mais um no meio de muitos. Eu quero que você tenha intensidade na minha obra. E na hora o Espírito Santo foi ministrando na minha vida. E daquele dia para frente, eu comecei a fazer propósitos com Deus. Eu fiz votos com Deus. Eu comecei
me levando a um nível de experiência, a um campo de profundidade, e eu tenho vivido experiências com Deus, porque daquele dia para frente houve uma transição espiritual na minha vida, e eu entendi o que Deus queria para mim. E nesta noite Deus está dizendo para alguém: saia da zona de conforto. Parece que está tudo certo, parece que está tudo normal por fora, as coisas estão dando certo, mas há uma essência do poder de Deus. Você não foi chamado somente para frequentar culto, você foi chamado para fazer a diferença aonde Deus te levar. Você não foi chamado somente para ficar sentado nessa cadeira, não, irmão. Você acha que Deus investiu o filho dele na tua vida só para você congregar, só para você participar dos cultos e ir embora? Não. Você acha que o Espírito Santo desceu sobre a igreja para dar dons espirituais para a igreja só para a gente ficar sentado na cadeira? Não. Você foi cheio do Espírito para você ser uma dinamite de Deus no seu trabalho, na faculdade, na escola, na rua, no quintal da sua casa, no meio dos seus amigos, para você ser uma bomba na mão de Deus e explodir as obras do inferno, porque sobre a tua vida tem uma autoridade. Jesus disse em Marcos 16:17: os sinais seguirão aos que creem em meu nome, falarão em novas línguas, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão demônios, e se beberem alguma coisa mortífera não nos fará dano algum. Você carrega a presença de Deus na tua vida, irmãos. Olha o privilégio que eu e você nós temos. Deus poderia escolher pessoas melhores do que nós. Deus poderia colocar um outro pregador aqui à noite, com uma voz melhor, com uma oratória melhor, com uma aparência melhor. Mas Deus nos escolheu. Tinha pessoas melhores, mas a mão de Deus foi até você. A mão de Deus te levantou, a mão de Deus te escolheu. Jesus disse isso aos discípulos em João capítulo 15, versículo 16: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Olha o privilégio que eu e você temos de sermos participantes da escolha de Jesus. Ele decidiu nos escolher, Ele decidiu nos separar, Ele veio até você e te levantou, te escolheu, te separou, te consagrou, derramou sobre a tua vida a presença do Espírito Santo. Você carrega a presença dEle. E não é apenas no culto de quarta-feira como esse. Jesus disse lá em Mateus 28, nos finalzinhos ali das escritas de Mateus, Jesus disse aos discípulos: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você na segunda, Jesus está com você na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, segunda de novo, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, dezembro, no ano de 2025, no ano de 2026, se Ele não voltar para nos buscar, Ele está conosco de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, Ele está conosco nos dias bons, Ele está conosco nos dias maus, Ele está conosco quando estamos felizes, Ele está conosco quando estamos tristes, Ele está conosco quando estamos fracos.
falo que eu estou acabando, eu falo mais meia hora. Acaba nunca, pastor. Eu falo, já estou terminando. Aí um olha para o outro, sacode e começa a rir. Zoando o pastor, né? Aí eles começam a rir. Porque eu falo mais 30, 40 minutos e nunca termino. Mas eu quero respeitar o horário. Eu já vou terminar. Para a gente orar aqui juntos. Aquele mover de Deus. Que eu creio que Deus vai fazer algo na sua vida. Se você ainda não recebeu nos dias anteriores, você vai receber neste dia. Basta você crer. E se você receber também nos dias anteriores e deseja receber mais, pode ficar tranquilo que Ele dá o Espírito sem limitação. Você vai receber ainda mais. Mas eu vou fechar aqui a mensagem. O Espírito Santo é tão precioso na nossa vida, que no Antigo Testamento, eles não recebiam o Espírito dentro, eles recebiam sobre. O Espírito descia sobre eles e voltava, vinha e voltava. Aí Jesus faz a promessa em João 14, versículo 16. Ele estará em vós. Então Ele não veio somente para ficar acima de nós, para descer sobre nós e voltar. Não, Ele veio para habitar em nós, para fazer morada. Eu comecei a pregar com 16, vou fazer 33. Então já tenho mais de 15 anos de estrada. Quando eu comecei a pregar, vocês estão me ouvindo aí? Quando eu comecei a pregar, eu pensava assim, quando eu for para o céu, eu quero conversar com Elias e perguntar para Elias, como foi orar e o fogo descer? Eu pensava assim, quando eu chegar em cima do céu, eu vou chamar Moisés, vou perguntar a Moisés, como foi abrir o mar vermelho? Me conta. Davi, como foi derrubar o gigante? Quem nunca pensou nisso? Alguém já pensou? Igual eu? Não. Agora vamos pensar diferente. Vamos pensar diferente, pastor. O senhor me permite pensar diferente? Amém? Vamos pensar diferente. Imagina a igreja subindo. Aí a gente chega lá. Aí a gente vai se encontrar com Moisés, com esses homens. Aí esses homens olham para nós e perguntam para nós como é a experiência de ter a presença dele morando em vocês. Porque às vezes a gente olha essas grandes obras e eles não tinham presença dele, era sombra. Mas hoje eu e você temos o privilégio dele fazer morada em nós, irmãos. Imagina Moisés, Davi, Elias, esses homens olhando para mim e para você dizendo, me conta como é acordar com a presença dele, como é almoçar com a presença dele, como é trabalhar com a presença dele, como é ter a presença dele com você todos os dias. Então sacode esse irmão aí, para despertar ele, para acordar ele aí, diga para ele, priorize essa presença. Isso, o profeta vai profetizar. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Recebam o Espírito. Vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que eles vivam. O cenário era de morte. O cenário era de queda. Mas quando o Espírito soprou, aquilo que estava morto tornou a vida. Aquilo que estava caído se levantou. Quando o Espírito soprou, houve vida no vale de ossos secos. E agora já não é mais ossos secos. Agora é um grande exército.
exército tem autoridade. Um exército tem armas para lutar. E nesta noite nós vamos profetizar que o mesmo Espírito de Ezequiel 37, o mesmo Espírito que soprou em Atos 2, o mesmo Espírito que desceu na casa de Cornélio e encheu todos ali com autoridade, com graça, vai ser o mesmo Espírito que vai soprar na Metodista do Jardim América, e o cenário de morte, o cenário de queda, o cenário de vergonha, o cenário de humilhação, Deus vai mudar. Eu quero profetizar para quem tem mão para receber, boca para a glória e fé. Eu profetizo como Isaías profetizou. A tua mão não está engessada, né, meu irmão? Pode levantar a tua mão no terceiro lugar para você receber essa palavra. Para cada dia de vergonha, Deus lhe dará de honra. Para cada dia de lágrima, tem a alegria do Senhor, tem honra, tem vitória para a tua vida. Eu quero fazer um desafio. Eu não sei qual área da tua vida está como um vale de ossos secos. Eu não sei. Mas no vale de ossos secos nós só temos duas opções. Quantas opções? Ou você é o osso seco, ou você é o profeta. Se você é o osso seco, eu profetizo que o vento do Espírito vai te pegar aí agora. Mas se você é profeta, você vai profetizar no seu vale. Porque às vezes ali a gente espera alguém vir de fora, ver um profeta de Deus